O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Acorda gigante, levanta do teu berço esplêndido. No leito estendido está toda contida a alma de uma nação. Levanta e anda, que na guerra santa querem te jogar. A Amazônia é pulmão e o mundo precisa muito do teu ar. Fiz? Depois fica à vontade ainda. Eu vou querer saber. Pronto. No ar, Comissário Aranha na Teia da Verdade. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir pela internet. Boa noite quem está assistindo agora. E hoje a gente está aqui. Bom, tem que repetir sempre, né? Já me falaram. Comissário de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Aranha, sou eu mesmo. Então vamos lá, começando. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o pessoal do Papo de Responsa Imperial. Segundo falou o delegado Ney, ficou com esse nome, Papo de Responsa Imperial. O que é o Papo de Responsa antes do Imperial? Vamos explicar isso aqui. O Papo de Responsa é um projeto da Polícia Civil que tem 22 anos de existência. Tá? O programa Papo de Responsa ajuda a aproximar jovens da instituição. Agentes vão às escolas para conversar sobre diversos temas, como violência, riscos do uso de drogas, bullying, cyberbullying, dentre vários outros temas. Até hoje, cerca de 1.100.000 pessoas já foram alcançadas pelo projeto Papo de Responsa, projeto oficial da PSERG, em todo o estado do Rio de Janeiro. O coordenador do projeto original, o inspetor de polícia Beto Chaves, está lá no Rio de Janeiro. Alô, Beto! Mandar um recadão aí para todo mundo. A gente vai marcar vocês nessa aqui. Hein? Isso aqui é resultado também do trabalho de vocês, o Papo de Responsa Imperial. E da vontade aí do que surgiu, né, da ideia do nosso delegado titular da 105DP, doutor Ney Loureiro, de trazer esse projeto para cá. Bom, estou aqui com o pessoal, vou apresentar aqui, eles mesmos vão se apresentar. Inspetor de polícia Bernardo Paixão, tá? A oficial de cartório, ela fala isso, vai mudar o nome do cargo, vai ser oficial de polícia civil. A partir de uns 15 dias, mais ou menos, o cargo já é outro. A Poliana Silva, o C, né? Poliana C. Silva. O que tem o C aí? Costa, tá? E a Ana Paula Constâncio, nossa querida aqui, funcionária da Prefeitura de Petrópolis, que atua conosco lá na delegacia, na 105DP, no acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica, né, junto à NIAN, que é o nosso Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher. Caramba, que branco, vê se pode. E ela faz mediação também, mediação escolar. Como ela está cedida à delegacia, ela faz esse trabalho lá, ela entrou pela experiência como mediadora escolar, entrou no Papo de Responsa Imperial. Bom, falei demais, vamos deixar o pessoal falar aí, vamos bater o nosso papo. Bernardo, fala disso aí, do Papo de Responsa Imperial. Inicialmente, eu queria dizer que a honra é toda minha. Pô, pessoal, a mão aqui. Comissário, Nossa, né? O comissário, ele é um cara que, quando assim que eu cheguei na polícia, cara que me abraçou, me ensinou muita coisa, me levou para aprender pensão alimentícia. Eu nunca tinha, não é? Meu primeiro dia, o cara me abraçou, me mostrou como que a polícia funciona, me mostrou como que atende o balcão, como é que se faz uma ocorrência, quais são os melhores caminhos para você atender uma pessoa, para você dar uma orientação. E já fui para a rua com ele também, aprendi muito com ele como se comporta na rua, como que
e se anuncia até uma prisão, enfim, pô, aprendi pra caramba. Então, Uma bem recente, inclusive. Né? Uma bem lá no recente. Sargento Boemig. Podemos Só falar dessa. eu e esse cara de madrugada indo prender em flagrante um calhorda, um canalha. Eu tava com de violência eu tava com a doméstica. minha calça já pra dormir, no quarto de hora. Tava com a minha calça já assim mais confortável, né, que eu ia passar a madrugada na delegacia, vamos prender esse cara, pô, tá em flagrante, não sei o quê. Eu falei, pô, como você acha que agora? Aí entramos na viatura, o comissário foi dirigindo. Que nem um louco. Uma direção ofensiva. Bem ofensiva. Técnica. Bem adrenalina. A polícia subindo, era lá no morro, né, do Sargento Boemig. Aí quando a gente chegou lá, o cara estava exatamente no lugar, né, que a gente tinha visto, era um cara que estava ameaçando a mulher reiteradamente, né, a sua ex. Com gravidade. Com gravidade. Jurou que ia matá-la. Dá de pau na mão, tentou acertá-la, né, ela conseguiu ser socorrida ali. Quando a gente chegou no local, ele estava exatamente no local que ela falou, que era na porta da casa dela. E aí o comissário falou assim, já rende ele. Aí deixou eu tomar a frente da primeira abordagem, né. Aí eu saí, já rendi ele, o comissário já saiu em seguida, né. Entrevistamos ele ali, o comissário algemou, levamos para a delegacia. Conseguimos fazer esse flagrante aí. Eu acho, inclusive, que a gente, naquele dia, salvou a vida daquela mulher. Sim. Porque ele jurou a mulher de morte. Desculpa aí, nada a ver com papo de responsa, mas vamos entrar lá. Tem tempo. Mas esse cara ia matar a mulher. Né? Eu também ele acho que jurou a mulher de morte e Na frente de ele vocês. estava exatamente no local. aguardando ela voltar. Ele falou pra ela, eu vou aguardar você chegar, e quando você voltar, eu vou te pegar. E eu vou te matar. Você e o seu namorado, você e o seu namorado, você. Então, Foram essenciais ali, né? Foi? Vocês foram essenciais ali. Foi porque quando ela apareceu dizendo que as ameaças eram graves e ela relatou os termos da ameaça, ela estava bem nervosa. Eu percebi que era sério, entendeu? Você já tem essa sensibilidade, né, de perceber, né? Já. Mas fala aí, Fala aí. Então, vamos lá. o papo de responsa imperial. O que aconteceu? Eu vou entrar um pouco na minha história aqui, né? Desde adolescente, eu sempre fui um cara comunicativo, assim, sempre gostei de falar. Eu era aquele cara da turma que eu nunca fui um excelente aluno, não, mas na hora de apresentar o trabalho, eu era meio brincalhão, sabe? Eu me sentia à vontade ali para fazer esse tipo de coisa. Depois, eu sou católico, né? Na minha experiência também na igreja, eu comecei a fazer pregação para encontro de jovens, né? Com adolescentes, com essa idade. E isso foi se tornando uma coisa que eu tomei gosto, né? De falar em público, de me comunicar, de dar palestra e tal. E até hoje faço isso ainda, né, nesse ambiente religioso, né? Mas, um belo dia, eu tinha já me tornado policial civil, estava lá no plantão. O Marcelo, vou mandar um abraço aí pro Marcelo. Qual, Marcelo? O Marcelo Síndico. Síndico, aí. Aí, Marcelo! Marcelão! Ele falou, cara, eu tô precisando de alguém para dar uma palestra na aplicação, para a aplicação aqui de Petrópolis, para falar pela Polícia Civil, para falar com os alunos e tal. E aí todo mundo da delegacia ele meio que se esquivando, porque a galera não tem muito essa habilidade, né? Às vezes, né? E o cansaço também por excesso de serviço. Também, assim. Até para não se expor também, né? 1 milhão de fatores, assim, plausíveis e justos, né? Alguns que ele já tinha tentado levar, tinham declinado do convite. E, eu, como sempre fiz, né? Falei, vou amarradão. Não, Marcelo, pode contar comigo, vou lá, vai ser maneiro. Aí marcamos o dia. Chamei o Matheus para ir comigo, também um abraço pro Matheus aí, que também faz parte aqui do Papo de Responsa. Está faltando o Matheus, só para deixar claro. O Matheus é um vacilão. É um pilantra. Porque eu chamei ele, não, comissário, eu não vou saber falar em público, não. Eu sou um bronco, hein? Eu vou falar alguma besteira. Eu vou falar uma bobagem. Mas enfim, aí eu levei o Matheus comigo, né? Aí tá até engraçada a foto, na foto eu tô rindo assim, né, com os jovens, falando que eles estão o Matheus lá atrás, de óculos escuros dentro do salão novo da UCP. Sério? Cara fechadona, né? Mas aí fomos eu e o Matheus e tal. E aí deu super certo, assim, a gente teve um feedback bem positivo da direção, dos professores, dos próprios alunos, né? A palestra foi para eles, né, para o ensino médio. E aí, em seguida, o doutor Ney viu essa aptidão, né, que eu já tinha, e me chamou para conversar. Ele falou, Bernardo, aqui na Polícia Civil a gente tem um projeto institucional da polícia, chamado Papo de Responsa. Eu vi que você tem essa habilidade aí de falar, né, para jovens e tal.
De repente a gente podia marcar, deles virem aqui, fazer um treinamento, vocês podem se integrar ao papo de responsa, a gente pode ver, de repente fazer um bem bolado com eles, para que a gente possa caminhar junto, para que a gente possa aprender, né, com eles, né, da experiência que eles têm e tal. E aí eu falei, pô, doutor, com certeza, né? Tô dentro. Eu e Matheus, né? O Matheus é um cara mais tímido, geralmente ele costuma brincar que a gente é o Bruno e Marrone. Eu sou o Bruno e ele é o Marrone, que ele não fala. Mas ele já está se desenvolvendo, está falando bem. A gente foi estágio, né, Ana? Ele arrasou, ele falou bastante, contou a vida dele também. E ele foi assim, foi claro, foi objetivo, deu o recado que ele tinha para dar, passou uma mensagem bacana, então assim, ele está crescendo bastante, né? E aí foi isso. Aí o Beto Chaves, mandar um abraço para ele, e o Wagner também, um abraço, vieram lá do Rio para passar 2 dias com a gente aqui. 3 dias com a gente. Em treinamento. O dia inteiro, até a noite, né? Esses que ele citou, eles fazem parte do Papo de Responsa da PCS. Eles são votados no Papo de Responsa. É, isso aí. Vai lá. Tô bebendo uma aguinha pra dar uma respirada. Mas aí foi isso. Aí eles vieram aqui. Inclusive, no dia que eles vieram, eu já tinha uma palestra para dar, eles foram com a gente. Foi até bom porque ele viu a minha palestra e depois pôde dar um feedback, pôde fazer algumas correções, né, algumas orientações, falou o que eu tenho que continuar fazendo, o que eu posso mudar, falou de ambiente, enfim. Ele trouxe todo um profissionalismo daquilo que eu já fazia de forma instintiva e amadora, sabe? Então, a gente passou 3 dias com eles e aí no segundo dia a gente acompanhou eles, né? Eles foram... Pode falar. E o bacana é que eles observaram a gente o tempo todo, né, o Bernardo? Né? A gente estava ali, e o terceiro dia, né, não teve jeito, né? Aí foi legal, porque o primeiro dia foi basicamente um feedback e uma exposição do que era o Papo de Responsa. O segundo dia, a gente acompanhou eles no Papo de Responsa, então o Beto fez um Papo de Responsa de manhã e o Wagner fez um Papo de Responsa à tarde, e a gente foi só para assisti-los, né, fazer, como é que eles fazem, como é que são os protocolos que eles seguem, né, e tal. E no terceiro dia tinha mais um Papo de Responsa que na nossa cabeça ele que ia fazer. Ele que ia fazer pra gente observar um pouco mais, né? Chegamos no colégio. Foi. Colégio lotado, aí 200 primeiro, crianças. O Papo de Responsa tem etapas. A primeira etapa ali com os professores, para a gente saber, com a direção dos professores, para a gente saber assim, qual é a necessidade daquele colégio, quais são os problemas de sentido e tal, né? Tem algum caso específico que a gente precisa abordar o tema, alguma coisa assim. No segundo momento, tem um momento com os alunos e um terceiro momento que nem sempre é possível, né? Que é um momento com os pais. Também é muito importante, apesar de ser muito difícil a gente conseguir colocar em prática, né? E aí o primeiro momento foi o Beto que fez com os professores. Eu acompanhei, fiquei lá, né, vendo ali, e foi um dia que os professores, assim, cara, vomitaram, assim, várias angústias, né? Foi uma parada Muitos problemas. que o Beto, ele tem essa característica de conseguir fazer as pessoas se abrirem, assim, para partilhar da própria vida, dos sentimentos que às vezes alguns estão incomodando e tal. Ele tem muito essa... Você falou um ponto aí importantíssimo, né? Os professores vomitaram, entre aspas, né? Mas dá para entender bem que é o seguinte: no dia do desfile, aqui de 7 de setembro, que a 105DP participou, os professores que estavam ali organizando, professores, tá? Diretores de escola, a gente parou o nosso comboio ali das viaturas da 105 com o pessoal do Insanos, lá, o motoclube. E... predestinação, hein? Estou precisando de uma dessa. Tá na teia. Aí, os professores, em vários lugares onde eu vou, e ali no desfile também, que muitos me conheciam, as reclamações são sempre as mesmas, né? Eles estão esgotados emocionalmente, né? Você está vivendo um momento em que o professor perdeu o respeito, os alunos perderam o respeito pela autoridade. A autoridade da sala é o professor, a autoridade da escola é o diretor de escola, né? E você tem aí xingamento mesmo, ofensas, em alguns casos agressões físicas, e a gente está vivendo um momento na sociedade onde um professor tomando a atitude que tem que ser tomada, ou seja, chamar a atenção do aluno, impor a autoridade, não tem jeito, a autoridade tem que ser imposta de alguma forma, né? O diretor ou a diretora vai tomar algum tipo de atitude, o papaizinho, a mamãezinha, né, ou outro tipo de responsável, se sente ofendidinho com esse mundo mimizento do jeito que está, e vão lá na delegacia tentar fazer BO contra professor e diretor. Porque gritou com meu filho, chamou a atenção do meu filho,
você aí que está em casa, você vai chamar a atenção do seu filho diante de uma merda pesada que ele fez, tá? Você vai passar a mão na cabecinha dele, meu filho, não faz isso não, coitadinho. Ou vai ser incisivo, vai ser assertivo, como é que vai ser? Entendeu? Essa falta de educação dentro de casa está levando esse tipo de aluno para as escolas. A sociedade está crescida, né? Quando você olha quem está cuidando dos alunos, né? Que aí tá os professores tentando passar uma formação, você vê os professores adoecidos, você vai ver os policiais também adoecidos, você vai ver médicos também adoecidos, né? E isso tudo é reflexo de problema que está começando no berço, que é dentro da família. Né? E o papo de responsa, eu vejo algo como interessante, porque quando a gente vai analisar a atuação da polícia civil, coloca como uma polícia investigativa, né? É quando já aconteceu o crime, então nós vamos ali para poder fazer toda a instrução criminal. E o olhar do Beto, assim como de alguns outros profissionais que às vezes estão, né, escondidos, né, e sem anônimos, olhar o que eu estou fazendo dentro desse trabalho. Que vai estar, né, enxugando gelo e você está pegando aquele jovem e depois outro e é preso, depois volta de novo para aquele lugar. E o olhar dele foi o quê? Não, vamos trabalhar com a prevenção. Porque a gente coloca assim, vai ser a polícia militar que vai atuar de forma preventiva. E vem esse braço da polícia civil, né, que é olhar para se aproximar da sociedade, aproximar desse jovem e falar com ele de uma forma que ele possa ser protagonista da sua história e trazer um outro viés. Porque às vezes a referência que ele tem dentro de casa é uma referência errada, né? Às vezes não tem um pai, não tem uma mãe, são palavras às vezes sempre duras, né? Com aquele jovem, então a gente tenta, né, trazer esse outro olhar. O Bernardo traz muito isso com uma propriedade, né? Tanto de uma visão dele e abrindo isso, né? Com outras experiências e com palavras também que acaba despertando, né, a atenção. E essa visão que a Poliana falou, desse caráter preventivo, o Dr. Ney já tinha também, já tem há muitos anos, né? A primeira coisa que ele falou comigo, quando ele me chamou para a gente entrar junto nesse projeto, foi exatamente isso, assim, Bernardo, uma aparência que você está hoje, amanhã é uma pessoa a menos que eu tenho que prender. Sim. Né? Porque a gente fica vendo, né, no mundo do jeito que está, que a gente está vendo sobre a falta de educação, né? Inclusive os próprios pais que não querem que seus filhos sofram, não querem que seus filhos tenham problemas na vida, né? Só que o problema e o sofrimento ele é inevitável, né? Então, assim, e é consequência do ato, né? Sim, não, e às vezes mesmo que não for consequência de nada. O sofrimento ele é inerente à vida humana, a pessoa vai sofrer, sabe? E essa superproteção, né, que o Aranha trouxe aqui, às vezes faz com que a pessoa não saiba lidar com os próprios problemas e aí entra no vício da droga. Quantos nós já aprendemos que são viciados e começaram a traficar, sendo obrigados pelo dono do morro, da boca, né, pelo gerente, porque estavam com dívida, para pagar a própria dívida, e a dívida que não acaba, então o cara acaba vivendo uma escravidão ali no tráfico, é pego traficando, e tem que ser preso, porque está, né, nessa. Olha a condição que a pessoa se coloca por conta de um vício, às vezes, né, que é desenvolvida por conta disso, querer fugir da realidade, fugir do sofrimento, fugir dos problemas. Né? Então, o Dr. Ney teve essa visão lá atrás, ele falou, Bernardo, esse trabalho é um trabalho que a gente se torna referência. Né? Hoje a gente vê muitos adolescentes que a gente vai nos colégios, tu vê que a referência do cara, o ídolo do cara é o Guru. Tu vê que tem um lado, né, cabelo vermelho pintado, né, se comportando igual, querendo cantar, as músicas fazendo apologia à droga, à facção criminosa, né, enfim. Então, e o pouco de contato que nós temos, eu já tive, graças a essa experiência bem bacana, o pouco de contato que a gente tem de ir lá, dar uma palestra, fazer eles virem, ficar amigo deles. Eles ficam envolvidos, né, com a fala. Da polícia, né? Porque muitos têm um olhar de preconceito. Então, quem é que ele já não julgou quem é de fora? Ele vai olhar a polícia, vai olhar de forma... Porque a polícia não precisa ser apenas o órgão de repressão, né? Claro, exatamente. Ela pode ser... Aqui se está debatendo a autêntica polícia de proximidade, polícia comunitária de proximidade junta. Né? Que é um dever de todos, né? De garantir a sociedade. E uma fala, né, que eles fazem, assim, que eu acho super legal, eles já chegam e já perguntam quem é Bernardo, né? E geralmente sempre tem um Bernardo. Aí ele já tira o distintivo, ele dá pro garoto. Quem quer ser polícia? Sabe? Aí o garoto fica já todo envolvido com o distintivo, né? Porque tá ali. Aí, exatamente. Quem quer ser polícia? Parece que foi, cara. Eu coloquei o estilo no pescoço do moleque. A parede durou, sei lá, 50 minutos, uma hora, e ficou uma hora assim. Aham.
encantado, envolvido. Ele Bem fica lúdico, mal, né? Isso também é uma coisa que conta muito, né? Eu tenho eu conheço uma menina, né? Que ela tem 15 anos, mais ou menos, estudando no colégio também. Aham, que E nós o colégio fomos. dela é bem problemático. Sim. Já foi menino com faca pro colégio, com droga, enfim. O colégio bem problemático, não vou dizer o nome, mas bem problemático. Mas estamos cuidando. Exatamente. E aí ela falou assim, pô, Bernardo, depois que você saiu de lá, você, a Poliana, a Ana, eu ouvi de vários alunos ali que eles agora têm uma visão diferente da polícia. Que agora eles começaram a gostar da polícia. Exatamente. Uma palestra, sabe? Assim, pra gente é muito bom, né? A gente fala de uma palestra, mas às vezes faz uma diferença muito grande. E aproxima desses jovens, né, que precisam de boas referências. Uma referência de um policial, uma referência de um médico, como foi comentado aqui, de uma pessoa que trabalha dignamente, honestamente. Né? Porque faltam referências, você vê. Principalmente, vocês sabem, né, que eu tenho décadas aí na polícia, 30 anos, para ser mais preciso, e eu já vivi de tudo na Polícia Civil, eu era lá do Rio de Janeiro, vocês podem imaginar. A falta de referência, ela está muito presente dentro das camadas sociais, socioeconômicas mais baixas. Sim. Favela mesmo, né? Vocês já estão acostumados comigo, eu chamo de favela o que é favela mesmo. E vem daquela coisa assim, lá embaixo as favelas são muito densas, muito pesadas, onde falta tudo. Aqui eu encontrei situação diferente, você ainda tem comunidade favela, que o ônibus entra, o caminhão do lixo entra, tem uma creche, tem postinho de saúde, tem asfalto, o ônibus vai lá em cima, volta no viradouro. Eu era do Rio, não tinha esse negócio de viradouro. Vim conhecer isso aqui. E então lá embaixo você tem um caldo de cultura, né? Que é a cultura do lixo, né? Porque o Joãozinho 30, um carnavalesco antigo, dizia que quem gosta de lixo é intelectual, o pobre não gosta de lixo. Tanto é que quando você tem alguém dentro de uma favela muito pobre, que ascende um pouco na situação socioeconômica, a primeira providência que ele toma, mete o pé e vai embora. Porque é impossível viver lá. Os garotos crescem em favelas lá embaixo vendo um símbolo de poder de um traficante que está com fuzil, está com tênis da marca tal, está com cordão de ouro, está com isso, está com aquilo, com as menininhas que ele quer ter. E aí o garotinho olha para aquilo e fala assim, eu quero ser aquele cara. Mas por quê? Porque você não tem a presença do Estado, né, para equilibrar e melhorar aquela situação, tirar todo mundo do problema. E às vezes não é só culpa do Estado. A gente teve o projeto das UPPs lá embaixo, que enfrenta muitas dificuldades, o projeto se modificou completamente, porque outros serviços públicos, que seriam de outras esferas de poder, simplesmente não entraram. Você não pode ocupar a favela com uma UPP lá embaixo e o resto todo não entrar. Sem educação, sem... Entendeu? Aí gera falta de referência. Você falou do Oruan, tem o Pose do Rodo, entendeu? O Pose que foi preso lá, e todo mundo sabe, o Oruan também. O Pose acabou confessando que era do CV, né? Foi botar na fichinha do presídio dele que ele era faccionado ao CV. Aí, ó, gente que ficou falando, mas ele é artista, não sei o que. Artista faccionado ao Comando Vermelho? É isso mesmo? Pensa aí. Todo mundo sabe, né? Assim, não precisa nem de uma grande investigação para a gente saber que ele tem show dele armado, cantando CV, né? Enfim, claramente uma associação criminosa, assim, claramente. Então, quando a polícia pode se aproximar, principalmente dos jovens, né, é importantíssimo para fazer o foco da referência mudar. Sim, exatamente. E eu queria até mostrar uma coisa aqui, falando sobre essa referência, que foi muito legal. Eu conheci uma menina muito especial, que era desenhista. E aí, nesse dia, né, que a gente foi no colégio, que a gente fez lá meio que de improviso, que o Beto falou, Bernardo, agora você vai. Foi. Ele fez isso com todo mundo. A gente foi, enfim, fui lá, fiz. E aí eu e o Matheus, a gente tinha conversado com essa menina uns 5, 10 minutos antes do papo ali com o jovem, né? E aí, durante o papo, ela fez esse desenho. Isso aqui é a chefe, eu vou estar dobrado assim, mas a original está numa moldura bonitinha. Pode mostrar para a câmera lá? Ali, mostra aqui. Aí ela desenhou a gente, ó.
E também tem uma cópia dessa lá na delegacia, né? Eu vou ler, eu quero escrever, só porque a Fernanda não vai pegar. Para os policiais mais legais que eu já vi. Um dia eu vou trabalhar com vocês, já querendo ser policial, né? Espero ser igual a você um dia. Mariana, que é o nome dela. Mariana, obrigado por isso. E o desenho nosso aí. O de óculos é o Matheus, É, gente. Sempre muito legal. Foi mesmo. Mas com muito carinho, assim, porque, pô, isso aqui não tem preço, né, cara? É algo que a gente leva pra vida, né? Isso aí foi muito lindo, porque assim, ela levou um afeto, assim, o que ela podia levar de mais lindo, ela entregou para você, né, no final daquela palestra. E aonde ali a gente estava, às vezes, recriminando alguma coisa, pontuando alguma coisa que ela estava se encaixando, né, porque geralmente quando a gente vai numa palestra é assim, e assim, ela ali, concentrada, olhando, sabe, foi muito legal. E antes dela entregar esse desenho pra gente, a gente no final sempre tenta interagir o máximo com eles. Então, pô, o que vocês acharam dessa mensagem? O que vocês querem contribuir, a partilhar e tal? Se ele quiser falar de alguma coisa. E aí ela fez uma partilha ali, assim, falando da família dela, até se emocionou, né, enquanto ela falava, assim, que ela ficou realmente bem tocada, assim, né, com o papo que a gente fez ali. E eu tenho certeza que esse momento foi um momento inesquecível para ela também, né? Não só para nós que recebemos o presente, mas aquela palestra está marcada, né? A gente não chama de palestra, né? A gente chama de papo, né? Porque a ideia é essa interação. Palestra dá um ar muito formal, Sim, né? Essa desconstrução, ela é muito importante, né? E ela é aberta, esse papo de responsa, para quem está querendo conhecer, tanto para as escolas particulares, quanto públicas, como também as universidades. As né? instituições, a gente está aberto para. É igual o projeto que tem da Polícia Militar, né? O ProESB veio da Polícia Civil, né? Do Rio de Janeiro, que devido a 22 anos de êxito, né? E como o Aranha trouxe os dados, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul também trabalha em parceria, né? Ele também esteve em Israel, nos Estados Unidos também, então assim, tem muitas condecorações e méritos, né, por esse trabalho. Tem tido resultado. O projeto Papo de Responsa sendo exportado. Isso aí, né? um modelo, né, para outros lugares. E essa é a ideia do Beto, né? O Beto ele sempre deixou uma coisa muito clara para a gente, inclusive durante a formação que ele veio fazer para nós aqui, de que ele não quer que o papo de responsa seja personalizado na figura dele. Pelo contrário, assim, ele quer fazer multiplicadores para que outras pessoas façam, né? Não exatamente o que ele faz, cada um do seu jeito, com as suas características, com a sua personalidade, mas que façam esse projeto ir para frente, né? Caminhar, andar, né? E aí, pô, a gente, né, diante de toda a formação que a gente recebeu, que ele realmente era muito preparado. Você vê que no papo que ele faz, eu faço de um jeito que ele faz, do jeito que ele faz, um jeito muito impressionante, porque ele se coloca no risco ali o tempo todo. Ele dá a liberdade para a pessoa falar o que ela quiser. E assim, ele tem histórias, as pessoas falam assim, eu quero ser traficante. A pessoa fala para ele no meio do bar com 100 pessoas. Eu já vi. E ele começa a conversar com a pessoa assim, no risco. É tipo assim, cara, a chance daquilo dar errado. Né? Se é uma pessoa que não tem o preparo que ele tem, é muito grande. É onde mostra que ele tem ferramentas para ele estar treinando a gente, né? E orientando. Então, assim, o cara muito preparado. Sim, é muito mesmo. preparado. Pô, aí, assim, a gente teve a oportunidade de estar com esses 3 dias, né? Então, a gente pôde pegar algumas, né? Não todas, que isso aí tem que ter uma experiência, mas algumas dessas ferramentas para a gente poder também fazer aqui do nosso jeito, né? Vocês acham que é uma ferramenta de transformação social? Com certeza. E outra coisa, não só para as famílias também. É igual a gente está falando, que a gente vai em escola, em instituições, mas assim, eu como mãe, eu tenho certeza que quando um filho é envolvido, automaticamente ele replica em casa. Eu tenho certeza que o filho replica em casa. Ele chega de alguma maneira diferente falando. Mãe, foi um policial. Se prestar atenção, né? E lá eles vão de Batman. Eles vão de Batman, né? Literalmente. E eles botam... Pistola aparecendo. De xixi, tudo. E eles gostam disso, né? Porque assim, chega ali, tipo assim, caramba, policial. E assim, tá aqui do meu lado.
Realmente, né? Um super-herói que tá dando ali uma fala super bacana, né? Porque E existem heróis de fortalecedor. verdade, né? Existem heróis de carne e osso, né? E o Verdade. policial é isso, cara. E os Eles, professores né? também são grandes heróis, né? Porque Sim. quando a gente vê o que eles estão fazendo e Aham. também quando se permite ter alguém para olhar e falar o que está acontecendo na sua turma, e eles começam a se ver e cuidar de quem cuida Maravilhoso. também, eles também se sentem também acolhidos e querem também Sim. nosso telefone, Aham. contato, né? Para saber também até os caminhos da rede, Sim. né? E o feedback que eles dão após é muito bacana, porque como eles agradecem, olha, foi incrível, vocês vieram aqui, como eles estão felizes, radiantes, volta, não é? Como eles querem que continue, E às né? vezes isso melhora, é claro que assim, o trabalho tem que ser continuado, né? Mas percebe-se, pelo menos num período após a palestra, uma melhora de comportamento de alguns alunos na sala de aula, que começa Sim. a respeitar o professor, porque o policial veio aqui na minha escola e falou que tem que respeitar o professor. Aham. Então aí ele começa a respeitar o professor, ele começa, até os mais bagunceiros, né? Mesmo fazendo bagunça, mas começa a questão do bullying que a gente pode abordar aqui, porque ele aborda vários temas, né? Tem muitos O que temas. for, assim, ver que surge uma melhora quando a gente, naqueles temas que nós abordamos, né? Ver que surge um efeito, assim, e aquilo fica na consciência do adolescente, né? Daquela criança ou adolescente que está ali participando do papo, né? Então, a diferença é muito bacana. Vamos falar do bullying, então. Bullying e cyberbullying. O cyber Sim. Aham. é o bullying da era digital, vamos dizer assim, né? Mas vamos falar um pouquinho desse tema, bullying e cyberbullying. Eu acho importante falar isso porque o papo de discurso tem alguns temas, né? Que a gente aborda. E o bullying é um desses temas. Falamos também sobre drogas, falamos sobre violência, a gente fala sobre racismo, enfim, sobre questões ligadas ao preconceito, e falamos de bullying, né? E é bacana porque, geralmente, quando a gente fala de polícia, o policial geralmente ele fala assim, pô, na minha época não tinha bullying, né? Isso aí A gente resolvia. Resolvia na porrada. E assim, e a nossa mensagem não é uma mensagem de vitimista, né? Porque, como sabe, a gente tem um pensamento bem alinhado nesse sentido quando fala disso, né? É porque o vitimismo mimizento é o lado oposto, é o exagero do frágilzão. Se ofende com tudo. Exatamente. Assim, É isso. aquilo que eu falo é o seguinte, pô, eventualmente, eles, né? Eu já fui adolescente. Então a gente vai zoar, ser zoado, né? Todo dia, isso é uma parada comum no colégio, não tem problema, a gente brincar. Às vezes a gente vai se passar, vai brincar demais, a pessoa não vai gostar. Às vezes vão brincar com a gente também, a gente vai pegar pilha, não vai gostar. E isso é do jogo, isso é da adolescência, isso faz parte. Quando a gente fala de bullying e a gravidade disso, é aquela humilhação ali com caráter literário, de uma pessoa que chega no colégio querendo ir embora. Explícita e repetitiva. Sim, humilhado, né? Sim, Assim, sabe? aham, Isso que não pode constrangido. zoar. Quantas vezes eu zoei amigos meus, zoei eles ficarem, às vezes, ofendidos, mas no dia seguinte se abraça, se ama, se gosta, se joga a bola junto, ele me zoa, eu me gosto. Sabe, isso é do jogo. Isso é até saudável, porque são contrariedades do dia a dia que a gente tem que saber ali ter um jogo seguro. Vamos fazer na casca e ficar mais grossa. Exatamente. Agora, quando é alguma coisa que realmente você vê que tem um caráter de humilhação, um caráter de desprezo daquela pessoa, aí não, né? Aí é uma coisa que já se torna grave, né? E se torna até criminosa, né? E a Poliana até pode falar um pouco mais sobre essa questão depois criminal, né? Investigativa, que trabalha com isso, mas é uma situação que tem que ser combatida de fato, sabe? Que realmente não faz bem, que realmente não está ali mais no limite daquilo que é do cara criar a casca. É porque o bullying ele pode resvalar no racismo, na homofobia, na difamação. Entendeu? Na difamação. Ele está falando do bullying, o Poliana, e eu conversei com você ontem, né? Acho que foi isso. Eu falei assim, Poliana, a gente pode tocar em determinado assunto aqui a seu respeito? Não, sem problema. É o seguinte, a Poliana foi vítima de bullying escolar, não foi isso? Isso. Na época não seria bullying, né? Porque foi uma alteração, né, legislativa agora, de 2024. Então, nós temos um tipo penal, né? Adolescentes, para a gente estar falando, tem essa brincadeira, né? Mas a gente tem um crime que é ofender a integridade do outro de forma reiterada, não é só uma vez.
Então, 2 ou 3, 4 vezes. E aí, chamando de chato, sua magrela, né? Abre a boca royal, era textuda, era várias coisas. Mas, às vezes, para você pôr a brincadeira, a gente não sabe como é que o outro se sente, né? Exato. Então, assim, às vezes é para você e cada ela tem uma percepção de introjetar aquela fala e de sentir aquilo dali. Então, a gente tem que olhar o outro, né? E ver, às vezes fechou o olhar, tá triste, então, opa, perceba, desculpa, eu ultrapassei, né? E às vezes a gente não tem esse cuidado, mas quando é com a gente também dói. Aí, quando quer fazer do outro, já, né, vai sendo mais pesado. E eu sofri uma situação dessa. Na época, eu morava na Bahia e saí da Bahia para São Paulo. Então, quando eu cheguei lá, foi com sotaque muito carregado, sabe? E aí, o pessoal ficava, né? Tu conhece televisão? Já viu que eu já ficava, não, conheço. Aí, puxava meu cabelo cacheado, aquela coisa toda. Puxa, estica, solta, rola. Eu ficava assim, quieta e aguentando. E meu irmão era minha proteção, porque aí, na hora do intervalo, a gente ficava juntos. Né? Nós somos, né, descendentes de negro, índio, né? Tem tudo lá em casa. E Uma miscigenação, como todo brasileiro, né? A história dele, Fica longo. Tanto é que nesse dia do bate-papo deu ruim pra mim, porque eu não sabia o que falar. Rapaz, a história foi ficando longa, que eu me perdi. 34 mudanças, gente. Então, assim, morei... 34 mudanças. Países, eu conheço... de morar... Países eu conheço mais ou menos 17, mas de morar... Quantos você morou? Tu morou em quantos países? Que eu morei 4. E aí eu fui me perdendo, você querendo falar sobre a superação. Mas isso por conta de atividade profissional do meu pai, de Entendi. trabalho. E aí Petrópolis é o lugar que eu mais estou tempo aqui, então agradeço de estar aqui. E nessa transição, quando eu cheguei, eu tinha 9 anos, o meu irmão tinha 6 anos. E na hora do intervalo eu fui procurar meu irmão. Aí eu não estava achando, perguntei para o amiguinho dele, eu falei, você viu meu irmãozinho? Ele foi falar, tá lá na lata de lixo. Lata de lixo? Lata de lixo, aquelas latas de ferro, sabe? Aí eu fui lá atrás do meu irmão, empurrei a lata de lixo, joguei no chão, tirei meu irmão de lá. E aí eu fiquei assim, mano, quem fez isso contigo? Aí ele foi e me apontou o dedo, foi aquela menina ali, 3º ano a menina, né? E você tinha 9. E eu tinha 9, meu irmão 6, uma criança. No jardim. E eu fui e perguntei, você fez alguma coisa com a menina para fazer isso, né? Que menina, às vezes levada, tá, pô, não fiz nada. Aí eu fui até a menina, ela tava na cantina, tinha uma quadra, né? Ficava todo mundo ali, a quadra fechada, ela tava junto com 2 amigos dela. E eu cheguei até ela e falei, por que você fez isso com meu irmão? Ele fez alguma coisa? Ela falou, não fez nada não. E vou fazer também isso com você, porque você é negra, você e ele, isso aqui não é lugar para vocês. Mas que você vai ser empregada doméstica e trabalhar na minha casa. E aí ficou todo mundo rindo, apontando o dedo, eu abraçada com meu irmão, a direção não fez nada, eu comecei a chorar, não consegui dar uma resposta, eu tinha 9 anos, uma menina de 3º ano, né? E dali passei para minha mãe, que eu não queria mais estudar, falei, mãe, não quero mais estudar, não quero saber de escola, aí a minha mãe perguntou por quê, que eu sempre gostei de ir para a escola, aí eu passei o ocorrido, minha mãe foi para a direção, que também não teve nenhuma política, né, de conversar, de chamar os pais da menina e tal. Aí minha mãe retirou a gente da escola e fomos para um outro colégio, mas gerou marcas, né? Para o meu irmão, de baixa autoestima, né? E eu, para poder me afirmar também, eu falei, não, cara, tenho que ser boa aluna. Então, eu fui buscar sempre estudar para superar, para, né, ter meu lugar ali dentro daquele contexto. E foi passado isso, né? Hoje, situações como essa, né? A gente tem desde 2023 a alteração da lei de racismo, né? Que aumentou a pena, né, de injúria racial. Foi equiparou ao racismo, considerado imprescritível hoje. É imprescritível. Então, qualquer tempo que a pessoa quiser, pode vir a comunicar e não tem prazo para isso. E a pena é de 2 a 5 anos. Então, a gente já vivenciou algumas falas até dentro da escola de professores que saíram de escolas por causa... E aqui em Petrópolis, a professora era negra e porque estava sofrendo, Ela não aguentou a humilhação pelo aluno. Né? Então, aí a gente vai ver o que é isso, o que aquele aluno está recebendo. Quando minha mãe foi saber daquela menina, soube que vinha de uma família de um contexto racista, né? Que era de um partido de lá daquela época e que liderava isso. Né? Tipo, como nazistas, eles tinham raiva mesmo de toda a situação do histórico dos negros. Mas são marcas e que é real. Às vezes a gente pensa que não existe, e eu me lembro que isso foi debatido na Cadepol, e um outro colega lá, e a gente falando sobre isso, isso existe, não é só questão social do negro. Já tive de situação de elevador, de ter que sair, e trabalhando na procuradoria.
ia né, no lugar que eu estava, não era aqui em Petrópolis, no outro estado, foi falando, não entro mesmo no elevador com você, eu tive que retirar, sair do elevador. E um outro colega que estava da polícia falando, ele tinha um BMW do pai dele e trabalhava na Petrobras, e aí estava saindo, ele disse que estava indo pegar o carro dele, a pessoa começou a correr na calçada, pega ladrão, ele disse que se afastou, falou, opa, vou dar espaço para o cara correr. Aí o cara começou a chegar, foi perto dele e bater nele. Aí ele falou, foi você o ladrão? Eu falei, cara, aqui minha chave. Abriu o carro é meu. Porque não achava que um negro podia ter aquele carro. Então a gente tem muito desse... Né? Esse olhar que passa assim, gente, não tem questão, a raça é a raça humana, né? Você está falando de uma coisa aí que é o racismo estrutural. Sim. Entendeu? Esse episódio que você está contando de um sujeito de cor preta, com controle na mão, foi confundido com um ladrão, porque o carro devia ser um carro de um estilo bacana. Enfim, um BMW. E aí, como assim? O racismo estrutural cruado na sociedade. Como assim aquele homem preto está ali de frente para o BMW? Entendeu? Ele vai tendo esse olhar, o adolescente, negro, né? Vou atravessar a calçada que você daí pode me assaltar. Mas às vezes o que está mais te assaltando é aqueles que estão comandando o poder. Mas muito. E aí esse daí às vezes está do seu lado. Eu já tive uma experiência dessa no aeroporto de São Paulo, esperando um voo, e um cara distinto, branco, de terno azul do meu lado, assim, então, beleza. Quando eu fui fazer o meu check-in dentro do voo, cadê meu celular? O louro bonitão que tinha pego meu celular. E eu fui fazer registro, levei um belo bico dentro do aeroporto. Não ia acontecer, mas não enfim. acontece, até porque todo atendimento nossa, enfim, mas assim, são situações e a gente tem que começar a avaliar, né? O que eu tenho de crença, como é que tá meu olhar com o outro, né? Que a gente julga. Mas você pontuou, né, sobre como que seu irmão ficou, e você também, né? Eu acho que a gente tem que cuidar também, porque o bullying, ele traz várias doenças, né? Então, assim, assim, porque você é muito afetado, né? A sua cabeça, a sua autoestima. Tem gente que entra em depressão. Exatamente, isso que eu ia falar agora. Porque a depressão, você engordar, você comer muito. E aí? Quem é que vai cuidar disso? Porque tem o pós-bullying, né? E também acarreta até na própria família. Porque imagina os pais vendo, né, por exemplo, no seu caso, sua mãe ver vocês sofrendo dessa situação. Não é só a mudança de colégio, né? Eu acho que é isso também que a gente tem que pensar, né? E a pior, eu até falo isso, de vez em quando eu oportuno, né? Falo de colegas, né? Que a pior desgraça de uma pessoa que às vezes sofre o bullying é de querer viver sozinho. Se fecha, ela acabar se fechando para novas amizades, até mesmo para dentro da própria casa, porque não quer contar sofrendo, se cuidando no quarto inteiro, cuidando no videogame, fica no computador, enfim, se trancaria e começa a viver uma vida sozinha, né? E aí uma das mensagens que eu sempre levo é que o ser humano não nasceu para viver sozinho. A solidão ela é a maior desgraça que um ser humano pode ter. Quantas realidades nós temos de pessoas que enlouquecem, né? E até o suicídio, né? Claro. Exatamente. Na Idade Média, eu falo que eu conheço um pouco da história da Igreja Católica, né? Alguns monges começaram a ir para o deserto para viver sozinho, rezando e tal. Né? E eles eram chamados de monásticos. Né? Mono vem de um, eram monásticos, eram monges que viviam de forma solitária e sozinho. E depois de um tempo, o que começou a acontecer? Esses monges, esses monásticos começaram a enlouquecer. E aí tinha isso, às vezes o cara abandonava o ministério, às vezes o cara se matava, às vezes o cara virava um beberrão, o cara virava um vício, o cara, enfim, se enlouquecia, tinha vários problemas psiquiátricos, né? Era tudo louco, né? Não tinha o diagnóstico, mas era um louco, né? Então, a igreja, inclusive, vendo essa situação, criou os monastérios, que são pessoas que querem viver de forma isolada, mas vivem juntas, porque o ser humano não pode viver sozinho, isso faz mal para a nossa cabeça, né? Então, assim, além da chaga que a pessoa já tem, dela sofrer essa violência, às vezes isso é potencializado e muito piorado, porque a pessoa passa a viver uma vida sozinha, ela para de pedir ajuda, ela não quer que ninguém saiba, ela fica sofrendo sozinha. E aí que vem o suicídio, aí que vem a depressão, aí que vem, né, os outros problemas. Então, uma mensagem que a gente leva lá é essa: se você passa por isso, se está te incomodando,
não fique sozinho, não se feche. Pelo contrário, fala com sua mãe. Existem muitas pessoas com certeza que te amam. Com certeza existem muitas pessoas no mundo que vão ser suas amigas e vão se importar com você, vão gostar de você. Do jeito que você é, né? E a presença das pessoas que amam você, em 100% dos casos, é o principal fator de cura. Mais do que, às vezes, um remédio que ela vai tomar do psiquiatra, a presença de pessoas que querem o bem dela é a cura dela, sabe? Tira aquela chaga, que diminui aquela dor. Né? Pessoas ferem, mas pessoas Sim, é verdade. E você falar, sabendo que o outro quer te ouvir, né? Porque às vezes a gente também fala e ninguém quer saber, né? Sim. Mas existem pessoas que estão assim. A presença, eu sempre falo isso, né? Enquanto a solidão é a desgraça do ser humano, a presença é a graça. Né? A presença de pessoas ali que querem o seu bem. Então, fica essa mensagem, né? Talvez alguns adolescentes podem vir assistir, por conta da gente ter ido lá no colégio, já conhecer a gente. Então, saiba disso, a presença das pessoas é a graça. Né? Então, procure pessoas sempre por perto, que te amam, que querem o seu bem. Eu estava prestando melhor. Enfim. Eu estava prestando atenção no que a Poliana estava contando agora, relatando para a gente, né, sobre ela e o irmão dela, esse episódio nojento, nefasto, né, de racismo. E, em razão das modificações legais, o que acontece? O menor de idade, vou repetir aqui o que eu falei no programa com o conselheiro Everton. Tá, Everton Dias. Foi um baita programa maneiro. E ele é muito legal. Ele é muito legal. 23 anos de idade. É o conselheiro tutelar mais jovem do estado do Rio de Janeiro e o mais jovem do Brasil, descobri ontem. Bacana, né? E uma história também de infância humilde, pobre, comunidade, né, favela, enfim. E aí eu dei um recado lá para o público, pode interromper, não tem nada que é água. Pô, dá para pegar uma para mim também? Vou até Não precisa beber, então, cortar nada, vai pro ar assim mesmo. Espera aí que eu vou beber a minha. Não tem grilo, não. Aqui é espontaneidade total. Só para avisar que o meu da A gente Poliana fez um programa é com batom. A gente fez um programa aqui com o Insanos, do Motoclube. Vou voltar lá. E aí eu combinei o seguinte, a próxima rodada com o Motoclube aqui vai ser com cerveja, cacete, mais a cara deles. Mas voltando, lá no dia do programa com o Everton, eu dei um recado direto para a cabeçadazinha de adolescente. Sim. Por causa de crime. Tá? Você tem o bullying, que é a reiteração de uma conduta de humilhação em cima dos demais, dos outros alunos, enfim. Ou até contra o professor também pode ser vítima de bullying. Claro. Né? E vai num limite do crime. Né? E o recado que eu deixei, que eu sempre deixo, é o seguinte: menor de 18 anos comete crime? Sim, só muda o nomezinho. Fato análogo a crime. Tá? Fica ligado. Menor de idade é preso? Sim. O termo técnico é apreendido. Internação. Prisão, ele vai para presídio? Sim. Só muda o nome. É uma casa de internação lá do Degase. Entendeu? Tem jaula. Tem jaula. Né? Tem cela, tem banho de sol em horários pré-definidos. Então é assim, o Degase. Que não dá em nada. E Por também isso que eu falei que todo ato tem uma consequência. E lembrar também Bernardo. que fica fichado, né? Na delegacia, Lembrar que fica né? fechado. Aquilo dali jamais vai sair do nosso sistema. Você Sim, ficou adulto, Aham. vai estar ali depois para ser consultado. Então, assim, E tem muitas empresas hoje que pedem, sim, né? até para concurso Pedem. público, né? A gente teve um Exatamente. relato até do Beto, né? Falando de uma menina que passou no último concurso, ela dentro dos antecedentes criminais não tinha nada, mas eles foram atrás da escola. E aí pegaram, sabe o quê? A ata escolar. Ai, E dentro meu da Deus. ata escolar, essa menina tinha várias reclamações Verdade. de lesões corporais ali dentro. Ela não entrou no concurso da Polícia Civil, por Nesse causa da momento, ata estamos escolar. sendo brevemente Ai, interrompidos muito para a chegada obrigada. da água. Obrigada. Obrigada. Valeu. Então, tomar cuidado, meninos, que às vezes como é que você está, seu comportamento, que a professora está escrevendo ali, aquilo dali pode ser vazamento aí para investigação social. Então, esses recados, eles são importantes porque o menor de idade ele pode ser penalmente responsabilizado
por fato análogo a crime, tá, ô bonitão, ô bonitona aí? A partir dos 12 anos. Continua sendo racista, entendeu? É homofóbico e tal. Deixa alguém ter uma provinha na mão, fazer queixa pra gente lá, cair na nossa mão, ver o que te acontece. Isso também tem aquilo, né? Às vezes o menino que começa a ser racista até os 17 anos, como se tivesse não vai mudar o comportamento. Não é um passo demais, né? É verdade. É índole, né? Então, assim, mais cedo ou mais tarde você vai ser pego. Bom, espero pegar, inclusive. Bullying, cyberbullying, racismo, drogas, violência. Vamos continuar nessa levada aí dos tópicos que vocês falam lá. Aliás, uma coisinha aqui. Outro dia tu me deu um número aí, até eu fiquei assustado. Quanto papo de responsa imperial já foi? Pô, cara, tem uns 10, eu acho. E assim, 3, 4 meses, mais de 10. Vocês vão ter que Muito fazer. mais de 10, muito mais. Vocês vão ter que fazer um histórico Não, disso para não se 4 meses, perder. não. Né? Isso não tem 4 meses, não. É. Não, porque eu comecei com sim, antes. quando eu comecei com o Matheus, né? Aí sim, aham. Mas assim, e agora a agendado já tem, esse mês já tem mais 3 desse mês. Mês que vem tem. Nossa, também. Tem um monte. Tem um monte. E para ano Nossa que vem já tem agenda, gente, já exatamente. tem mais de 15 A nossa, de colégio. a nossa agenda, pedidos já foram mais de 20. A gente só está administrando porque assim, ainda tem isso. tem o plantão, né? Assim, a gente faz Cada isso, um é de a gente um. faz isso de forma voluntária, né? A gente não recebe nada para fazer isso. E a gente coloca o coração, né, Bernardo? Eu acho também que é muito importante a gente dizer isso, Aranha. Sim. A gente. Não é nem que a gente doa o nosso tempo, sabe? A gente vai ali entregue mesmo para levar tudo e o melhor para eles. Com o seguinte detalhe, sem serem liberados da atividade. Isso que eu ia falar, apesar, como eu sou do plantão, eu trabalho 24 horas e folgo 3 dias, né? Você tem 2 horas. E o Matheus, ele é do plantão depois do meu, então isso não dificulta, porque nós temos de fato 2 dias, né? Não são 3. E apesar de ser todo o apoio do Dr. Ney para ir fazer e tal, eu mesmo, por mim, eu sempre marco o papo de responsa no dia da minha folga, né? Eu sempre vou sair do plantão, porque eu não estou nem pensando, eu penso na minha equipe, né? A gente, lá, cara, nossa equipe é um ambiente muito bom, né? As equipes se gostam, as pessoas se gostam, né? A minha equipe é uma equipe maravilhosa, agora perdemos um da equipe, que é o Marins, né? Chamamos de trairins agora. Traidor. Marins, traidor. Mais um abraço para esse Também. Mas eu sempre me preocupação pela vida. Perdemos, deixa claro, né? Ele não morreu, não, porra. Ele foi para Itaipava, 106 DP, ficar mais pertinho da casa dele. Mas, enfim. Então, assim, eu não queria desfalcar o plantão, né? Não quero, porque acaba sobrecarregando os meus colegas dele. Então, sempre marca na folga. Então, a gente tem uma dificuldade de dia e hora, porque às vezes o colégio só pode tal dia da semana, só que no dia da semana eu estou de plantão. Aí, no outro dia da semana, semana de prova. Sim, é isso aí. Às vezes tem uma dificuldade, sabe, de gente Planejamento. Mas a gente podendo, na folga, cansado. O Matheus, quantas vezes o Matheus foi comigo virado? Direto. Até você, naquela também. última também, você Era foi de direto 3 comigo. Não, do dia que o Beto foi fazer a formação com a gente, eu fiquei... Foi 96 anos. Fiquei 96 anos. Eu já vi o Matheus saindo para esse trabalho com vocês aí, acordando no plantão, igual um zumbi. Foi. O óculos escuro ainda nem chega. O óculos escuro Exatamente. Aham. Então a gente é um trabalho bem legal. Falar em óculos, só falar um negócio aqui. O pessoal estava me perguntando, tu vive apresentando com esses óculos, porque vocês não viram o meu palmo de olheira em bolsa embaixo dos olhos. Aí me perguntaram, que estavam falando, que óculos maneiro, não sei o quê, fazer um merchan de graça aqui em Átila. É lá da Ótica Imperial, no Shopping Estação, na Paulo Barbosa. Isso aí, ó. Acho que é um degradê maneiro. Meteu um degradê maneiro aqui de grau, Eu prometi a ele que ia falar dele, da ótica dele. Isso aí, Eu estava esquecendo. Conheço a Átila. Merchan, mas é de graça, o Átila. Eu acho que merece um outro óculos, hein? Eu também tô achando. Um pra cada um. O nosso papo responsa aqui com óculos. Não, mas se ele tivesse... Se ele tivesse... Não, eu vou te falar que se fosse merchan pago, ele ia dizer, não, tá pago, eu tô falando bem dele. Não, é de graça mesmo, meu amigo. Para falar de merchan gratuito, vamos lá, essa caneca maneira aqui, ó. Foi como é que é, rapaz? O nome dela no comercial, Nick
Artesanato, é isso? Ela tem no Instagram aí. Ah, então, vamos lá ver. Nick Pra já Artesanato. falar dela, porque a gente tem que fortalecer O exatamente. nome dela é Monique, mas ela falou para mim Nick Artesanato. Enquanto ele pesquisa, eu acho super Vai falando importante a aí, conta gente. os fatos aí. Não, eu acho super importante a gente fortalecer, né? O pessoal que trabalha aqui em Petrópolis, né? Sim. O pessoal né, igual você está falando, sobre, da ótica, quem faz as canecas. Eu acho que essa galera aí Dentro dessa que. temática também, a Ana, né, ela acaba também falando sobre a violência doméstica, porque é algo presente também de alunas, Sim. meninas que também às vezes estão ali Muito vivenciando importante isso, você falar e isso. também dos meninos que às vezes também pode estar fazendo com a sua mãe. Esse adolescente que ela está falando Deixa eu aí. só lembrar aqui, você fala disso agora, mas ó, Nicks Personalizados, tá? É o Instagram dela, Nick de Monique, Nicks Parabéns, Monique, é Personalizados. Essa Eu caneca amei. maneira aqui, nova TVI e comissária Aranha. Porra, eu tava esquecendo de falar, foi mal. Pra onde que a gente tem que falar, né? Que a gente chama uma canequinha, né? Mas vamos lá, fala aí da violência doméstica desse Vamos meio lá. também. Então, eu gostaria também de falar, porque quando né, a gente vai falando, cada um fala sobre um tema, e o meu, que eu falo, é exatamente esse, sobre a violência. Inclusive, eu pontuo muito com as crianças, com os adolescentes, para eles observarem até as amigas, que às vezes as amigas estão sofrendo violência e elas não conseguem falar, elas não conseguem ter uma atitude. Então, assim, amiga, vamos lá, eu te ajudo. Vamos contar, vamos correr atrás dos seus direitos, proteger de alguma forma. E aparecem muitas adolescentes vítimas de violência doméstica lá na delegacia. Com amiga, que aí uma amiga ajuda a outra, Às sabe? vezes Isso aí essa tem coisa de muito. escola, né? Teve uma vez que eu fui chamada para falar numa escola lá na Independência. E aí, quando fui trabalhar, na época até da doutora Juliana Zi, veio depois relato de adolescentes falando de estupro, que elas estavam sofrendo, né, ali por pais, enfim. E aí eu comecei a escutar e falar depois para encaminhar. Então, assim, e tem outras meninas, algumas situações que é o transtorno de borderline. Sim. Às vezes você vai ver aquele adolescente escondendo o pulso, É. né? E elas estão se cortando, mutilando. E você que está ali, amiga, né, professor, ou pai, mãe, está presenciando isso, tentar chamar aquela pessoa para conversar, porque muitas da escuta, né? Eu cheguei também a trabalhar já nesse setor de atendimento, né, o NIAN, quando eu via, teve uma vez que foi um atendimento de uma mãe que estava indo lá para acompanhar a filha. E a mãe, na hora quando ela assinou lá junto, eu vi o pulso dela todo cortado. E ela escondendo assim. E aí eu só perguntei para ela, mãe, quem te abusou? E ela ficou assim, aí a filha saiu e falou, alguém te falou alguma coisa? Eu falei, não, eu queria te fazer essa pergunta. E ela começa a chorar, falando que o pai dela fez isso quando ela tinha 6 anos de idade. E ela nunca conseguiu falar isso para ninguém. Mas a dor estava ali. E normalmente, assim, conversando com a minha mãe é psicóloga, ela, né, tem uma linha já de pesquisa, de mestrado nisso daí. A dor emocional é tão grande, geralmente são vítimas de estupro, de abuso sexual infantil. E aí a dor é tão grande, ela não aguenta aquela dor, começa a se cortar, a se mutilar. Então, Como se o corte aliviasse a dor que ela está sentindo. Porque a dor é tão grande que às vezes, né? Então a gente fica de olho nisso. Existe o CRAN, né, que é um setor, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher. A Aninha trabalha lá, fica lá no posto de saúde da Rua Santos Dumont. Às vezes você não consegue chegar até a delegacia, né? Muita gente tem aquela visão, um ambiente pesado, né? É difícil chegar até lá, mas a gente está com uma outra estrutura também de uma polícia humanizada, né? Uma polícia com um olhar que a gente vê como comissária Aranha. Eu vejo assim, um dos poucos policiais, né, que nós temos quando está acontecendo uma situação dessa grave, como foi pontuado ali, sai e faz diligência. Ele gosta de resolver isso na hora. Isso é um aspecto muito positivo. Exatamente. E várias vezes também, ele já me chamou para uma mediação ali mesmo. Sim. Quantas vezes a gente ali já fez aquela conversa para tentar resolver. Sim. Porque às vezes, porque as pessoas, elas não se conectam mais. Sim, não conseguem. Elas estão tão individualistas, sabe? É assim, eu não sei se é o pós-pandemia também que pode ser, né? Elas só olham para elas não conseguem mais se conectar e o diálogo hoje está muito difícil, né? A geração das telas também, veio tudo junto, né? Sim. Agora você tem 1 milhão de amigos na tela do computador, você não consegue conversar com a pessoa pessoalmente.
E nem olhar no olho, né? Nem olhar no olho. Não, e falando sobre violência, agora do outro lado, do lado do autor, eu fiz uma ocorrência no início do ano, em fevereiro, eu acho, por aí, de uma mulher que foi registrar uma ocorrência contra um menino. Inclusive, foi o para você militar, o menino de 16 anos. Porque o moleque era completamente sem limite, e era um vândalo, violento, agressivo, xinga todo mundo e tudo mais. E a mulher, naquela situação, a polícia militar estava no local, conseguiu socorrer, né, e levar tudo para a delegacia. A mãe do menino foi na delegacia e falou: não, meu filho não fez isso, meu filho não faz isso, meu filho, eu sei que ele tem os problemas dele, mas ele não é um monstro, e ele papapá, defendendo, né? Eu também quero registrar contra ela, contra a vítima, porque ela, não sei o que, enfim, só falando muito coisa. Enfim, fizemos a ocorrência, liberamos agora, em agosto, julho, a mãe foi na delegacia com o filho, registrar contra o filho a ocorrência, e querendo entregar a guarda do filho para o conselho tutelar. Porque o filho já era completamente sem limite. O filho já começou a agredir a mãe, começou a bater na mãe, fazer. Nesse dia foi uma coisa que chegou para a gente lá, era 4 horas da manhã. O moleque me deixava batendo na porta do quarto, xingando, os vizinhos, quase foram os vizinhos que chamaram. E era assim, não quero mais. Então, assim, é o que a gente está falando, né? O devedor da receptividade que ele recebe. Sim. Se recebe uma vida utópica que não existe, quando começa a ver a realidade da vida humana, começa a ter alteração de comportamento. Então, no início do ano, aquele mesmo menino era um anjo para a mãe. Fazia aquilo, não era nada daquilo. E agora, pouco tempo atrás, Ela não aguenta. Eu vou te falar uma coisa, olha, existem discussões foi no meu terapêuticas. azar dela, eu depois. Eu estava nas duas. Existem discussões terapêuticas dentro da psicologia, da psicoterapia, psicanálise, muito que tentam avançar e analisar essas questões, né? Porque você veja uma coisa, você também tem exemplos de pessoas que passam por todo tipo de problema na infância e com famílias desagregadas, desestruturadas, e que não vão desembocar em seres humanos imprestáveis e inservíveis como esse. Entendeu? Então, é complicado. Complexo, né? Muito complexo. Cada um. Muito complexo. Cada história é uma. E às vezes a mesma criação com filhos, né? Um vai para um caminho e outro verdade. vai para Você outro. vê uma coisa, É o livre-arbítrio, né? Esse é um exemplo que de vez em quando eu gosto de citar, o exemplo que eu vou dar agora, que não é assim, querendo me autopromover, estou cagando para isso, o problema não é esse. Querem cancelar, cancela. Não, é sério. Que Exatamente. vitimista Olha fica, ele. olha o que ele disse, ele é grosso, não sei o quê. Pô, vai ver. Não tem mais, né? Vai ver show da Xuxa, sei lá o quê. O meu exemplo. Eu venho de uma família que foi desajustada, que tinha violência doméstica quando eu era bebê, criança, pai alcoólatra, batia na mãe, favela, Morro do Salgueiro, no Rio de Janeiro, foi lá que eu nasci, tá? O que causa uma certa estranheza, não tenho recordação da favela. Tenho os relatos da minha família, porque eu nasci ali, minha mãe morava ali, minha avó morava ali, eu bebê não vou lembrar nunca dali. E os tios tudo louco da cabeça, tudo viciado na época, enfim. E essa família desestruturada. Eu tinha tudo para crescer, revoltado com a vida, né? Embarcar numa vida aí de revolta pura e talvez até de criminalidade, vícios e tal. E eu cito isso para as pessoas envolvidas em certas ocorrências na delegacia como exemplo. Quando eu vejo um jovem preto que está vindo de uma família desestruturada, às vezes branco também, tá? Crescendo, rebelde, criando esse tipo de problema, para eles eu cito esse tipo de exemplo, porque tu vê, olha onde eu vim parar, apesar de tudo isso, entendeu? Um belo dia, um padrasto, meu pai, que foi quem me criou,
Chicão, tá vivo até hoje. Legal. Se apaixonou pela minha mãe, tirou minha família lá da favela, fomos morar em bairros pobres, enfim, Pilares, Piedade e tal. Bom, enfim, não vou me prolongar nisso. O papo é o papo de resposta. Mas ele foi uma referência boa para você, então. Né? De Naquele resgate. momento foi. Óbvio. Mas isso, comissário, isso também é papo de responsa, né? Porque isso Sim. é a nossa história que a gente leva, né? E A Poliana mesmo, cara, ela tem uma história de vida, eu sempre falo isso pra todo mundo. Conta a tua história. Cara, a história da Maravilhosa. Poliana é espetacular. Ela nasceu no norte, né, do país, num lugar extremamente pobre. Pô, ela... Tu nasceu aonde? Tucuruí, no Pará. Hã? Tucuruí, no Pará. Tucuruí. E tinha tudo para dar tudo errado na vida dela, pela experiência que ela teve, pelo tudo que ela sofreu. É uma pessoa do norte e nordeste, do Bahia, enfim, negra, que foi para São Paulo, estudou num colégio legal, só tinha brancos, enfim, que sofreu o racismo nesse lugar e se fez direito na UERJ, né, passou no vestibular para a UERJ, que é a faculdade mais difícil, o vestibular mais difícil de direito no Brasil é o da UERJ. E ela fez faculdade, fez direito na UERJ, hoje é policial civil, né, assim, mostrou o espaço dela na sociedade. Então, isso, cara, o quanto que isso inspira, por isso que eu sempre falo para contar a história dela, e o quanto que isso inspira as pessoas que estão ali ouvindo, cara. E isso cria uma conexão dela com os jovens que é muito forte, sabe? E independente de tudo, cara, mesmo, a Poliana fala muito bem, mas mesmo que ela não soubesse falar, só A história dela já é muito vivo, sabe? E conta a tua história, porque a tua história é bacana. Sim. Olha como que você se fortaleceu nisso, né? A minha história já é assim, o oposto. Mas também muitos jovens se identificam. E, cara, e aquilo transforma aquele moleque, sabe? Eu, assim, falando um pouco de mim, cara, eu sempre fui o aluno mais atentado da turma. E saía de sala, aquela suspensa. Pô, eu na segunda série, eu já estou ao terceiro ano. Na segunda série, eu lembro que em um ano eu tive 38 advertências escritas com minha mãe. Coisa boa, hein? Boa. Se fossem buscar, né, a tua ata, Eu brigava muito no colégio, eu nunca fui fazer covardia, mas eu era brigão, eu era esquentado, né? Era de ficar na zoeira, tinha um professor que me chamava de telemar, porque eu sentava no meio da sala e eu pegava a antena de todos os cantos da sala. bullying, da sofria bullying. Assim, eu era muito, eu fui um aluno bem, essa história até conta, né, quando eu faço com jogos, até conta que tinha um professor, inclusive hoje ele é até meu amigo, assim, eu gosto, tenho uma admiração por ele, excelentíssimo professor. Qual o nome dele? Um grande amigo, um grande abraço. Você vai lembrar, Um grande abraço para o amigo imaginário do Bernardo. Mas esse professor que me fez um dia, eu estava no fundo da sala, como era de costume, do aluno inteiro, e a gente tirava as carteiras de um lugar e colocava uma colada na outra, assim, lá atrás, né? Você tava eu e mais 3 amigos lá atrás, e a gente ficava ali fazendo nada, né? Só zoando e tal, conversando, enfim. E aí, eu lembro que a gente estava no terceiro bimestre, assim, já tinha formado na metade do ano, né? Aí o professor foi lá atrás, eu falava para a vermelha, né? Mas eu nunca reprovei, não. Na reta final, ali na recuperação, eu dava o gás e atrás. Mas aí o professor chegou lá atrás e ele estava nós 4, estava numa ponta e os 3 no lado, assim, no lado direito, assim, né? Aí chegou lá atrás e começou a falar, pô, a mãe do terceiro mestre, não tá acabando. Pô, vocês são um moleque bom, vocês são inteligentes, se vocês quiserem, vocês conseguem chegar a algum lugar, tirar uma nota boa, eu acredito muito em vocês. E falando, eu percebia que ele falava olhando para os 3, assim, e ele não olhava para mim, né? Aí eu olhando para a cara dele, ele não olhava para mim, só olhava para os 3. Aí ele falando, naquele hora que ele olhou para mim, falou assim, você vai desistir. E voltou, tipo assim, hoje eu conto isso. Ele conta. Quando eu conto isso no papo, a galera ri e tal, mas eu lembro que no dia, cara, eu fiquei mal, cara. Tipo assim, na hora eu fingi que não aconteceu nada, né? Mas você eu fui pra casa e falei, caraca, mano, professor desistiu. Tipo assim, a única pessoa que eu achava que tinha que acreditar em mim no colégio, ele falou que já perdeu os pedacinhos, pô.
E ele continuou, ele ficou sei lá, uns 15 minutos assim, falando com o moleque, e me ignorando completamente. Você ali do lado, Porque né? eu acho que ele falou assim, cara, esse Bernardo, ele é a mais influência desses moleques. Então, eu vou falar com ele, pra ele se afastar. Resgatar os outros, né? Os três. Mas tu já parou para pensar que isso pode ter sido uma tática, uma estratégia? Claro. Porque agora eu sou do papo. Porque agora eu sou do papo responsa, Paulo. Pode ter sido, e funcionou, cara. Claro. Mas isso me levou a refletir. E hoje, cara, pô, quem me viu no colégio, os meus professores que me viram no colégio, me vê hoje, pô, passaram no concurso público, com 87 mil inscritos, para 500 vagas, concurso difícil, da Polícia Civil, dá um salário assim, né? Tem as nossas reclamações, mas é um bom salário, né? É um trabalho que eu gosto, que eu me realizo. Quem me vê não acredita, fala, Bernardo, tu conseguiu passar no concurso, né? Tipo assim, a pessoa não acredita. Então, assim, Seus três amigos falam assim. todo mundo fala, cara, o Bernardo estuda para concurso, sabe? Então, é uma mensagem legal, porque o garoto que está ali nesse esquema mais bagunceiro, ele fala, caramba, cara, Tem esperança pra mim. sabe, eu posso mudar, eu posso E chegar eles no lugar. sempre se encaixam em alguma história nossa. E quando a gente conta a nossa história, a gente aproxima muito mais eles. Assim, a gente aproxima muito mais eles ali. Quando a gente está falando, porque eles falam assim, por exemplo, eu falo, né, que eu sou filho de pais separados. Aí eles, pronto, eles já. E eu também sou. Por exemplo, você, eu já reprovei. Então se ela reprovou e hoje, aí pronto, né? Igual você falou que era levado, igual você falando que já sofreu. Pronto. E se você contar a tua história também. Fala um pouquinho de você, depois ela fala um pouquinho dela. Você está contando aí? Vai, continua. Vamos lá. Além do espelho. Além do espelho. Além do espelho. Ana Paula Constância apresenta um programa chamado Além do Espelho. As emissoras aqui não são inimigas, ninguém quer matar ninguém. É uma outra emissora aí. É uma parceria. Uma parceria que eu tô para ir lá. Ela, claro que vai. Tô para ir lá falar do podcast maluco aí. Exatamente. E claro que eu quero saber, né? Como você está se sentindo? Não, agora é com você, depois eu falo. Aí, é mais forte que eu. Daqui a pouco, então, eu vou ter que escolher. É que ela faz uma perguntinha, como é que você se sente além do espelho, né? Ela apresenta esse programa aí, Além do Espelho. Cata aí, Ana Paula Constância no Instagram, que tu vai achar aí. O programa é isso. Muito obrigada de falar aí nele, né, de pontuar. Mas falar de você. Vou falar. Então, eu apareci, né, para trabalhar lá na delegacia e fui muito bem recebida em 2019. E estou lá, né, cada dia. Agora eu já estou fazendo já mais uma função, que é essa do acolhimento, que eu acho muito importante. Eu acho que a mulher, ela tem que ter esse olhar diferenciado, porque ali é o último lugar que ela gostaria de estar. Então, quando tem uma pessoa que olha ela no olho, que não julga ela, isso é muito importante. Você não é julgada se você for ali, porque a gente respeita a sua dor. E eu faço, né, esse trabalho que eu dou muito valor, eu realmente coloco muito carinho. E tenho esse trabalho com a mediação, né, que foi uma paixão, que eu me apaixonei, estudei, me formei nessa área, apesar de eu já ter feito gestão pública. E também, assim, ela me abriu alguns leques, assim, para gestão de pessoas também, que é bem interessante. E eu tô aí, né? Eu fiz o papo de responsa? E o papo de responsa, gente? Tá, mas e você? E você, Ana Paula? Você viu que ela fugiu? Você viu que ela fugiu? Vai separar. Gente, eu tô falando. Meu pai separado, Sim, não sei o quê. meus pais são. Eu repeti de ano. Aí eu falei, vamos encaixar a tua história aí. Vamos lá. Os pais separados, mas os meus pais se dão super bem. Você é daqui de Petrópolis? Sou aqui de Petrópolis, nasci aqui. Venho da minha família, né? Venho da... Não, ela veio de Marte ainda. É porque a minha família vem do comércio da Rua Teresa, né? A gente tem 40 anos de Rua Teresa. E também ali foi onde a gente cresceu como pessoa também. Eu e a minha família. Ali é um lugar... Aqui, né? É um lugar incrível e é onde tem, assim, famílias que realmente são transformadoras, que realmente buscam o melhor para cada um. Então, eu venho ali e depois de 40 anos, a minha família, cada um foi para um lado e eu fui estudar.
fui para a prefeitura e fui buscar esses trabalhos que eu faço hoje. Eu venho de pais separados, eu sou mãe, os meus pais se dão bem, eu sou apaixonada pelo que eu faço, pelo meu filho, eu gosto de ter o contato com o público. Tenho filhos atleta. Um beijo para vocês, meus amores, Eduardo, Isadora e Isabela. São incríveis, realmente, assim. Eu tenho uma rede de apoio muito legal, que é a minha família, a família do Guilherme. Eu tenho um marido incrível que me apoia em cada projeto que eu tenho vontade de fazer. E o Papo também foi um que ele achou, assim, sensacional. Ele conhece a minha equipe do Papo. Inclusive o Beto, né, ele conhece, então assim, ele me apoia, e quando a gente tem um apoio, né, de casa, eu acho também que conta muito, eu acho que fortalece muito a gente, né, para eles entenderem o que encanta a gente, né? O que mais você quer saber? Não, eu já falei, vamos lá. Poliana, vamos lá. Fala aí, que ele disse que tem um caminhão de história aí. Ai, vai demorar muito. Vai demorar muito. Resume um pouco para Vou nós. resumir. Tucuruí. Eu sou Poliana primogênita, filha de uma nordestina de Amarante do Piauí. Não sei quem conhece Piauí e Amarante, é muito longe. E o meu pai é mineiro. Os dois se encontram em Tucuruí, que é a segunda maior hidrelétrica, gente, do Brasil. Eu não conheço, eu nasci lá, mas minha mãe falou que eu tenho que morrer lá. Eu falei, por quê? Meu filho, tu nasceu? Eu, poxa, mãe, brincadeira, um lugar tão pequeno assim. Ela disse que você tem que morrer na terra que nasceu. Eu falei, poxa. Mas assim, eu olhei no Google Maps, é uma cidadezinha, parece que bonitinha. Eu pesquisei lá, tem uma vilinha, foi construída pela Camargo Correia e eu saí de lá. Meu pai, né, muito migrante, então a gente fez mais de 35 mudanças. E nesses lugares aí, minha irmã nasceu em Cuiabá, eu tenho uma irmã, né, a Mariana, e eu tenho meu irmão Gabriel. Meu pai e minha mãe, né, nesses lugares todos me deram, né, a possibilidade de conhecer pessoas, cultura. Morei na África, morei no Chile, morei na Austrália, né, e nesses lugares eu pude ficar desse jeito, né, diferente, que o pessoal pergunta, você é da onde? Eu falei, não sei, meu filho, mas acho que eu sou brasileira. Porque fica um sotaque assim. Aí fala, eu sabia que você não é daqui, você é do norte. Eu falei, gente, mas assim, minha mãe, todo mundo coloca todo mundo no mesmo rodo, gente, mas Nordeste é um canto, Norte é outro canto, que nem Sudeste é um e Sul é outro, não é isso? E o Centro-Oeste. Então, eu pensei, que você é de lá, tua mãe? Eu falei, não, é outro lugar. Minha mãe também saiu pequena de lá. Meu avô era um pedreiro que ajudou até a construir Brasília, e como pedreiro, né, ia mudando de canto em canto. Então, minha mãe é da casa de pau a pique, né, tinha que andar mais de 3 horas para achar água. E nesse lugar eu fui abraçada a uma família que é uma família solidária, uma família que se importa um com o outro. E quando eu converso no Papo de Responsa, eu quis trazer o estudo, como é que chegou até mim. Chegou por causa do meu avô, que era um negro, que era da senzala, e os pais faleceram. E o branco, né, ficou com dó do meu avô, que era criança, e falou, não, você estuda aqui com os filhos meus. E aí meu avô viu o livro e se encantou com o livro, Aranha. E dali ele, quando foi casar, né, com a minha avó, ele foi e falou, ninguém vai ser empregada doméstica e vai viver a vida que eu tenho. Meus filhos, meu avô tem 16, gente, filhos, olha só. Coitada da minha avó, só viveu para criar de criança, né? E ele foi e falou, meus filhos vão estudar. Então, o estudo chegou até mim por causa desse meu avô, né? Meus tios andavam horas, 5, 6 horas, para ir para um município que tivesse escola. E assim foi, todos têm formação nível superior. Não foi por causa do meu pai, que é do Sudeste. Toda a família do meu pai é de BH, mas não tem estudo. Meu pai foi 2º grau, depois conseguiu terminar, né? Mas foi por causa desse meu avô, que gostava de livro, e de ler, de ouvir rádio. E isso que é interessante que o estudo faz, gente. O estudo abre portas para a gente alcançar outros lugares, para quem vem de um lugar que às vezes não tem a herança patrimonial de uma família rica, empresária, que é o caso de uma Costa e Silva como eu, né? Que é a maioria dos brasileiros. E eu sou grata também pela força de ter um pai batalhador, um pai que deu a vida, viveu a guerra na África e foi para lá, viveu 30 anos sem férias, sem descanso, voltou da África em 2020 com a pandemia,
né? E ele, assim, também é uma alegria. Beijo pro meu pai. Meu pai tá hoje na minha casa, veio me ver, até tinha falado com a Fala o nome dele aí. Pois é, seu José, né? Zezinho, meu pai, te amo demais, pai. Obrigado por tudo. Ô Zé, que história, hein, Zé? Pois é, então assim, meu pai, assim, eu tinha, né, possibilidade de... É um herói, que aí ele fala assim, tudo que eu queria era poder estudar, e você tá fazendo isso. Então assim, eu sempre pensei o quê? Eu tenho que ir pra escola, eu tenho que ser melhor, né? É o mínimo. Meu pai ralando, estudando para dar isso tudo pra gente, então eu sou grata, né, de estar aqui. Chegar na polícia, não imaginava, não tenho perfil, todo mundo olha e fala, meu Deus, nem eu acredito às vezes que eu sou, mas Deus às vezes faz isso, gente, ele pega as coisas loucas que não são para confundir os que são. E aí Deus fez isso comigo, olha, me colocou para esse cargo da polícia, não imaginava, minha mãe que me inscreveu, porque ela viu oficial de cartório, falou, deve ser cartorário, né, para trabalhar no cartório, me inscreveu no curso. Não, já fui com essa moça aqui na Baixada Fluminense fazer uma busca e apreensão, eu, você e o Barba. Pois é, já Lembra fiz, disso? já fiz diligência. Com arma na viatura. Já fiz. O pessoal pensa que não, mas já fiz algumas, né, operações, né, com o Dr. João também, lá em Caxias. E cheguei até a polícia. Na hora de dar o primeiro tiro, eu chorei que só. Eu falei, não vou conseguir, gente. E aí eu lembrava, eu falei, não, a minha líder da igreja, que eu também sou cristã, ela falou, pensa que é o capeta, e tu tá lá virando no capeta. Aí eu consegui dar uns tiros sem chorar. 5? Pra quanto tempo? 1h30? De 1h25? Tá acabando? Puxa vida. Puxa vida, vamos falar. Cara. Educação como prevenção da criminalidade e violência. De fato, é assim, uma tônica, uma síntese de tudo que a gente estava falando aqui, né? A educação como ferramenta para isso. Para essa mudança, né? Tem um policial militar que eu gosto mais, o amor, que ele fala que o estudo liberta. Sim. Então, um pouco isso, né? Só o estudo é capaz de tirar a gente. O estudo é o caminho mais seguro para tirar a gente de uma realidade difícil e colocar a gente numa realidade confortável. Então, a gente leva essa mensagem de que estudar vale a pena, estudar. Você amplia o Beato fala isso, você amplia o mundo, né? Você começa a conhecer como esse mundo vai ampliando. E quando você amplia o mundo, você amplia também as possibilidades, as oportunidades. Então, o estudo ele é realmente transformador, capaz de tirar a gente de uma realidade difícil, né? Como fez com a Poliana, como fez comigo, né? Eu gosto muito Eu também não tinha tudo para disso. ser nada, né? Eu virei um policial. Eu gosto muito de falar que é onde a gente está, a gente consegue transformar, né? A gente transforma o ambiente, a gente irradia o que a gente tem, né? E quando eu vou me despedir desses alunos, né, eu sempre falo que a gente é o protagonista da nossa história. Então, sou eu que escrevo a minha história. Então, assim, hoje eu sou a primeira pessoa da minha família que é formada. Então, hoje, assim, eles têm orgulho? Assim, claro, a gente quer, a gente faz por onde. Mas, assim, é sempre bom, né, você ter essa situação, né, de você poder levar algo melhor aonde você está, né? Que é o que eu falo com eles, né? Não tem outro caminho para quem vive numa limitação material muito forte, Sim. né? Um Neymar da vida. Não, aí o caminho outra da coisa. libertação aí da pobreza, da miséria é pelo estudo, é o trabalho, muitas vezes junto, né? Vocês não conheceram, em razão da idade, já ouviram falar, com certeza não ouviram funcionar no projeto original o CIEPs, que era o Centro Integrado de Educação Que era o antigo Brizolão, né? Pública, o antigo Brizolão. E era os brizolões, né, os CIEPs, eles teriam, pela forma original pedagógica deles, que é assim, o sujeito entrava às 7 da manhã, saía às 7 da noite. Toda a alimentação, estrutura médica, dentária, psicológica, ensino profissional e tal, tudo voltado para criança, adolescente e jovens, bem jovens mesmo. E os CIEPs foram um projeto assim assassinado por uma classe política, esse é o ponto, tá? Que resolveu exterminar o projeto dos CIEPs, achando que aquilo era caro, quando na verdade investimento em educação não é gasto, é investimento, né? E porque ganhou o apelido de Brizolão. Que Ficou ligado a um político daquela época, entendeu? Os CIEPs teriam trazido para a nossa realidade hoje
o salvamento de inúmeras gerações. Sim, que entendeu? eu acho muito importante essa escola, quando eles entram, ter assim, integral. Eu acho necessário eles estarem ali para multiplicar, para estudar, para ter um curso, tirar uma dúvida depois. Igual você falou, né? Que tinha o dentista, que tinha o psicólogo. Como eles precisam. E até os pais também, que estão trabalhando, ficam tranquilos que os alunos estão, né? Que os filhos estão... Porque além de tudo servia como creche, entre aspas. Claro, que é o que a gente precisa. Como pais, a gente precisa... A mãe está trabalhando hoje em Exatamente. dia, preocupação depois de 6 anos. Verdade. O ponto importante é a própria questão financeira, né? Porque você vê nesses colégios públicos que funcionam à tarde ali, geralmente a refeição de sexta-feira é mais pesado do que as refeições do turístico. Aí a segunda também. O diretor do colégio não sabe se aquele menino vai para casa e vai ter semana. E a de segunda a mesma coisa. Então, né? Porque passa o fim de semana e chega a segunda, ele precisa ir se alimentar melhor. E aí você vê o problema. Pois é, Brasil. E aí falta merenda. Bom, se a gente for tocar no papo de falta merenda aí, Deus me livre. Vai levar um programa inteiro. O apoio todo do sistema de segurança, né? O que está ali prescrito na Constituição, né? Direito ao lazer, né? A habitação. Mas vamos, a gente pode ir, posso terminar, mas eu tenho que saber o que você... Aranha, como que você está se sentindo na teia da verdade? Eu quero saber o que você está sentindo na teia da verdade. Verdade, eu vou confessar que durante muito tempo não foi meu forte. Para me aborrecer com algumas coisas, enfim, com pessoas e tal também. Já falei muita bobagem e tal. Mas teve um dia que eu falei assim, é verdade mesmo. Verdade é verdade, só tem um lado, entendeu? E a proposta dessa maluquice aqui foi essa. Jogar a verdade na cara de quem tem que jogar e que se dane, não gostou, cancela, não gostou, vai assistir a Xuxa, o problema é teu, entendeu? Mas eu tenho levado isso para o coração, né? Um encontro espiritual também, vamos lá dizer assim, ajudou bastante, né? De me espelhar naquele que era a própria verdade, entendeu? Independente de religião, aí, enfim. Mas é isso aí. Adorei, você é um máximo, Aranha. Quero te agradecer. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho, né? E eu vou deixar claro, né, que o papo ele é fundamental e necessário. O papo de responsa é necessário e é muito importante para os alunos, né? E para as famílias. Acabando aí, gente? Acabou? Porra, acabou. Que coisa. Eu senti que tem papo para mais. Gente, voltemos. A gente vai fazer de tempo em tempo um relatório aí, gente. Valeu. Obrigada. Doutor Ney, valeu aí pelo papo. Valeu, doutor Ney. Levanta do teu berço esplêndido. No leito estendido está toda contida a alma de uma nação. Levanta e anda, que na guerra santa querem te jogar. Amazônia é pulmão e o mundo precisa muito do teu ar.